Que Deus esteja sempre conosco. Hoje nós vamos falar de algo muito importante para a nossa vida. Algo que nos leva à desarmonia por onde passamos. Algo que leva à guerra. Algo que desequilibra aqueles que convivem conosco. Hoje nós vamos falar da mentira. E como sempre, vamos iniciar com uma historinha. A mentira. Embora não fosse rica, Clarinha era uma menina a quem nada faltava. Morava numa casa confortável, tinha uma família amorosa e tudo o que desejava, na medida do possível, seu pai lhe comprava. Mas Clarinha tinha um grande problema: a mentira. Mentia a todo instante, para qualquer pessoa e em qualquer ocasião. De tanto mentir, Clarinha não conseguia mais parar. A mentira tornara-se um hábito em sua vida e quando menos se esperava, lá estava ela inventando coisas. Na verdade, ela sentia verdadeiro prazer nisso e seus olhos brilhavam de satisfação ao inventar uma história. Certo dia, Clarinha estava na escola quando um vizinho veio perguntar se ela sabia do paradeiro de seus pais. Mas, que depressa, ela colocou a cabecinha avoada para funcionar. Ah, sei sim. Papai e mamãe foram visitar meu tio João, que está doente. Sabe? Ele está com um problema terrível no estômago. E onde mora seu tio João? Mora na cidadezinha aqui perto. Não sei o endereço, mas é próximo ao supermercado. O amigo de seu pai agradeceu e saiu rapidamente, aflito. Quando Clarinha saiu da escola, após as aulas, foi para casa brincando pelo caminho, colhendo flores e parando para ver as vitrinas das lojas de brinquedos. Chegando próximo à sua casa, percebeu um movimento incomum. Uma grossa cortina de fumaça cobria tudo e os vizinhos tentavam apagar o fogo inutilmente. Viu seus pais suarentos e cansados, que faziam esforços para retirar seus pertences do interior da casa em chamas. Com os olhos arregalados de espanto, Clarinha perguntou: "O que aconteceu, papai?" Virando-se para ela, ele respondeu com severidade: "Aconteceu, minha filha, que sua mãe esqueceu o ferro elétrico ligado e a casa pegou fogo. Nossos vizinhos perceberam que algo de estranho estava acontecendo pelo cheiro de queimado que se espalhava ao redor. E não sabendo onde nos encontrar, perguntaram a você." Clarinha, muito vermelha, abaixou a cabeça envergonhada. "Então, fomos visitar seu tio João, que está doente?" Gaguejando, Clarinha procurou se desculpar. Papai, desculpe. Não pensei que fosse causar algum problema." "Algum problema, minha filha? Você percebe o que fez com sua mentira? Quase perdemos tudo. Bastaria que tivesse dito a verdade, isto é, que fomos ao sítio, pertinho da cidade, para que grande parte do problema fosse evitado. Embora desejosos de ajudar, nossos amigos não conseguiram abrir a porta, que estava trancada.
Se tivesse nos encontrado antes, nada disso teria acontecido. Estou tão envergonhada. Espero que isto lhe sirva de lição, minha filha. Graças a Deus, perdemos apenas bens materiais. Nossa família nada sofreu. Completou com um suspiro de alívio. Com os olhos cheios de lágrimas, Clarinha prometeu: vou tentar me corrigir, papai. Nunca mais direi uma mentira. Daqui por diante, quero dizer só a verdade. Essa historinha é de Célia Xavier Camargo, tirada da fonte O Consolador, revista semanal de divulgação espírita. Então, quem de nós já não mentiu, né? Quem de nós inventamos uma mentira por problemas que ocasionamos a um colega na escola? Quem de nós já mentiu para se livrar de um castigo dos nossos pais? A mentira é um ato que consiste em não dizer a verdade sobre um determinado assunto. Ou seja, quando fazemos uma afirmação falsa. Hoje está aí em moda, né? As fake news. Fake news são nada menos do que mentiras criadas, tanto em relação à vida de uma pessoa, quanto às questões políticas, né? As questões sociais e assim por diante. Dizer mentiras é contrário à lei de Deus. Então, por volta de 3.200 anos atrás, Moisés, que nos trouxe por meio de sua mediunidade os 10 mandamentos, dentre eles nós temos: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Já estava lá na lei, nos 10 mandamentos inseridos. Então, quando se diz ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo, significa que aquilo que nós não queremos para nós, nós também não podemos querer para o próximo, para o irmão. Se eu não gosto que mintam para mim, então eu não posso mentir para o outro. Colocar a culpa em outra pessoa de um erro que cometeu, negar aos pais que recebeu uma advertência da professora por mau comportamento, inventar que está doente para não ir à escola, isso é de costume nosso. Alterar a idade para tirar alguma vantagem. E como tem pessoas que não conseguem dizer a sua idade real. Porque quer se sentir jovem, né? Bela. Não sabe o quanto é belo a gente envelhecer. Significa que com o envelhecimento, com nossos cabelos brancos, nós adquirimos experiências. Apresentar a carteira de identidade falsa para entrar no cinema. A carteira de estudante. Quantos alunos não já fizeram isso? Falsificando a carteira de estudante para entrar no cinema, modificando a idade para maior. Dizer virtude que não possuímos. Eu sou uma pessoa carismática, bondosa, né? Sou uma pessoa humilde. Quando na verdade não é. Isso tudo é inventado para agradar alguém. E tudo isso é mentira. Aquele que mente, ele é considerado um egoísta. Porque ele visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses dos outros. Eu sou mais importante do que o outro.
Eu quero tudo para mim, nada para o outro. Essa atitude nossa, né, de mentir, de tirar proveito das coisas, atrasa a nossa evolução moral. Nós já sabemos o porquê que nós estamos exilados aqui nesse planeta Terra. O porquê reencarnamos aqui, para nos aprimorar moralmente, para adquirir virtude, para trabalhar o nosso coração, para trabalhar as virtudes negativas, que na verdade não são virtudes, são enfermidade da nossa alma, que adquirimos ao longo das nossas existências que já tivemos. E Deus é tão amoroso e tão bondoso que Ele nos dá sempre um novo corpo para reencarnarmos em uma de suas moradas e viver a experiência para nos melhorarmos. Uma mentira pode causar grandes prejuízos a quem mente e àquele que é vítima da mentira do outro. Segundo Mahatma Gandhi, ele fala o seguinte: assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Quantas guerras não foram feitas por causa de mentira? A mentira, ela traz insegurança para nós, traz sofrimento para o nosso espírito. Porque o ser que mente, ele fica sempre preocupado que essa mentira seja descoberta. A verdade não deve ser ocultada nunca, pois cedo ou tarde será revelada. Mas para dizer a verdade a alguém, nós temos que saber dizer a verdade. Não podemos chegar de qualquer modo, de qualquer maneira, por exemplo, se nós temos os nossos pais e, por exemplo, o meu pai tem problemas cardíacos, tem problema de pressão, e eu chego de qualquer modo e vou falar uma verdade para ele, se eu pensar que eu estou fazendo bem, eu estou fazendo mal. Eu tenho que ter um modo doce, delicado, de falar a verdade. Jesus disse para nós: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Quando nossa mãe manda a gente fazer as coisas, vai varrer ali a casa, fulana, e a fulana varre e coloca o lixo debaixo do tapete, cedo ou mais tarde a nossa mãe descobre. E aí o castigo virá, né? Com certeza. Deus está em toda parte e Ele conhece os nossos mais escondidos atos e pensamentos. Ora, foi Deus que nos criou. Ele nos conhece. Somos seus filhos. Ele já sabe do que nós somos capazes de fazer. Então não tem como nós acharmos que estamos fazendo algo escondido. Não. Pode ser escondido para uma outra pessoa que está no nosso lado, que convive conosco, mas para Deus não. O espírito sofrerá pelo mal que resultou da mentira. Então, se eu planto o mal, eu colho o mal. Né? Se eu planto o bem, eu colho o bem. E nós temos que nos preocupar com isso, com a nossa colheita. Às vezes nós não colhemos agora na presente vida, mas nas nossas vidas futuras vai ser cobrado de nós. Quando somos honestos e sinceros, conseguimos a simpatia, a amizade e a confiança de todos que nos cercam.
No entanto, aquele que é falso, costuma ter fama de mentiroso. E fica difícil acreditar nele. Um filho que mente muito, come o iogurte do irmão e diz que não foi ele. Mente na escola, tira nota baixa e mente para os pais. O filho que desde pequeno usa a mentira como verdade. Muito perigoso para nós. Muito feio. Então, mesmo que um dia a pessoa venha falar a verdade, quem está perto dele já mais vai acreditar nele. Apesar disso, nem sempre valorizamos o amigo que nos diz a verdade, com bondade e discrição, advertindo-nos do erro, pois gostamos mais de receber elogios e palavras doces. Mas nós não gostamos que ninguém venha falar dos nossos erros. Nós não gostamos que alguém venha dizer que a nossa atitude foi errada, que o nosso modo de falar com o outro, com o colega, com a professora está errado. Nós queremos ser donos sempre da verdade, né? Mesmo que ela seja mentira, mesmo que ela seja ilusória. Existem espíritos desencarnados que também mentem e precisamos tomar cuidado. Porque aquilo que nós somos aqui, enquanto estamos no corpo, continuaremos sendo quando retornamos para o mundo espiritual. Então, João adverte para nós assim. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. É melhor rejeitar 10 verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira. Olha o conselho de João para a gente. Nunca nós podemos admitir qualquer mentira. Nós podemos omitir, então, a verdade? Depende. Se eu tenho que falar a verdade para alguém e esse alguém ainda não está em condições de ouvir a verdade, não podemos dizer, mas temos a certeza que em algum momento nós vamos ter que dizer a verdade para a pessoa. Se nós temos, por exemplo, como eu falei, né, o nosso pai que tem problema de saúde, vamos pensar assim, e eu chego e vou falar uma verdade curto e grosso para ele. Isso vai afetar o emocional do nosso pai e ele pode ter um aumento da pressão ou uma parada cardíaca. Porque tudo tem o seu momento. O Espiritismo possibilita para nós os meios de experimentá-los, apontando as características pelos quais podemos diferenciar os bons dos maus espíritos. Então, ele diz para a gente não confiar em todos os espíritos. Por quê? Porque tem espíritos muito doente mesmo da alma, seja encarnado, seja desencarnado. E o Espiritismo nos ensina como a gente perceber que esses espíritos não estão falando a verdade. Ele tem que ter características morais e não só materiais, né? O lado moral dessa pessoa. Um espírito superior a nós, que nos vem trazer uma mensagem pelo meio mediúnico. Ele tem que ter moral. Ele tem que ter virtudes. Ele já tem que ser um ser mais elevado do que nós. Porque tem os espíritos brincalhões que nos usam e que nos faz acreditar nas mentiras deles, nas ilusões deles, nas fantasias deles. Então nós devemos lembrar de que cada criatura traz no seu rosto
mas principalmente nos seus atos, os traços da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ó, a aparência, né? A fisionomia do rosto da pessoa. Uma pessoa superior a nós, vamos falar do nosso espírito, o nosso anjo guardião, por exemplo. Nunca que ele vai querer o nosso mal. Nunca que ele vai nos dizer uma mentira. Ser sincero deve ser a característica de todos aqueles que procuram seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós temos que ser sinceros em tudo e nas nossas ações, no nosso falar, no nosso agir. Nas relações com o próximo, nas nossas relações no lar. Porque a mentira, ela destrói. Né? O ser que mente, tem gente que mente tanto, desde pequena ela aprendeu a mentir, que ela tem isso como verdade, que hoje, como adulto, antes dela falar a verdade, ela mente. Ela mente antes de dizer a verdade. E aí, a pessoa que está perto dela, se não perceber, vai acreditar no que ela diz. Né? Vamos dizer que ela tenha, por exemplo, pego água de alguém. Ela vai chegar e dizer que não pegou. Não foi ela. Mas no fundo foi ela. Ela mente primeiro para depois ela dizer a verdade. Olha o caso da menininha da nossa história, né? Da Clarinha. Mentiu para os vizinhos onde os pais estavam, né? E que não sabiam onde é que estava o tio, que eles foram visitar. E olha o que aconteceu. Destruiu o seu lar. O fogo destruiu o seu lar. Temos que ter em mente que isso não é uma característica boa nossa. Isso quer dizer o quanto nós precisamos nos vigiar, cuidar do nosso espírito, estudar como Jesus sempre nos orienta, né? Nós temos que estudar a doutrina ou a Bíblia, que nos traz o roteiro, né, dos ensinamentos do Cristo, os passos deles, as suas ações. E ele é o modelo, né, para nós. Jesus é amor, Deus é amor. Em nenhum momento a gente, no caminhar do Cristo, a gente encontra ele falando uma mentira. A mentira, ela está... As raízes da mentira, se assim nós podemos dizer, ela está enraizada. Estão enraizadas num lar mal formado, né? Num lar instável, onde a insegurança era substituída pela compra de valores que a fantasia vem disfarçar, né? Os conflitos da personalidade do ser humano, né? O modo dela fugir, né? Da realidade. Ela busca a mentira para isso. Como, por exemplo, como nós vimos, falsificar documento, dizer a idade errada. Qual é o objetivo da gente fazer isso, né? Por meio da mentira, a pessoa se esconde dos seus conflitos.
O Chico dizia assim pra gente: a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Ó, a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. É o modo como você vai dizer a verdade para o outro, né? Ele dizia que ele era adepto da verdade, mas achava que a verdade não deve ser lançada na cara de ninguém. Olha o Cristo quando estava diante de Pilatos, né? Ele silenciou, ele não falou nada. Naquelas circunstâncias em que ele se encontrava, não adiantaria ele dizer alguma coisa, né, para Pilatos, porque Pilatos não ia entender, não ia compreender. Por isso, vamos nos observar, vamos ter cuidado o que nós estamos fazendo. Nós estamos usando o verbo, a nossa fala, para denegrir as pessoas, né? Para inventar calúnias sobre as pessoas, para mentir por nossos pais, por nossos avós, por os colegas. Dizer que é rico e não é. Inventar mentiras sobre a situação dos pais para os coleguinhas. Nós temos que ser quem nós somos. Nós temos que nos apresentar aos outros como somos. E não usando uma máscara de falsidade. Respeitar o próximo. Ter cuidado naquilo que você vai dizer do próximo. Naquilo que você usa na internet. Naquilo que você publica nas redes sociais. Porque a verdade é a essência espiritual da vida. Isso é muito bonito para nós. É muito belo. Jesus, em sua misericórdia, que está sempre conosco, sempre nos convidando a essa reforma íntima nossa, né? Dos nossos atos. Não vamos mais criar guerra, mentindo, criar conflito dentro do lar, entre pai e mãe, em razão de mentira. Mesmo que os nossos pais, que a gente perceba que os nossos pais mintam, ou que se apresentem de forma que não são eles, não vamos copiar esse ato negativo dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Porque nós vamos responder por aquilo que nós fizermos e copiarmos errado. O respeito com o próximo em todos os sentidos. E sempre falar a verdade. Mas saber quando falar, como falar. Que Jesus nos abençoe a todos. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Será
tal da morte. Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a dona morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito?